dia, tudo bem com vocês? Então aqui nós estamos hoje na edição número 209 do Vida Inteligente Interativo, voltando aqui a manter esse contato não mais diário, mas agora semanal, e procurando sempre levar informação. Quem quiser informação, que venha tomá-la. Estamos aqui à disposição toda segunda-feira, 10 horas da manhã, e é assim que a gente pretende. Então, o assunto que a gente resolveu abordar hoje é um tema que muita gente fala, sonha, elucubra, visualiza, mas pouca gente sabe o que é, né? É o regime sinárquico. Fazem uma confusão tremenda com o governo oculto do mundo, com conspiração, né? Uma coisa e outra, e a sinarquia é algo bem diferente disso. Eu considero a sinarquia, quem está falando aqui é o Staque André Patunas, né? Eu considero a sinarquia algo utópico. Utópico, pelo menos para a nossa geração e para algumas gerações aí para frente, né? Porque o que a gente tem visto é uma disputa eterna de poder, nações contra nações, pessoas contra pessoas, a parte política, e ninguém quer perder o poder, né? Ou então ninguém quer dar o poder a uma única pessoa. Mas tem gente que sonha com isso, e sem base alguma, reitero aqui, e continua sonhando com uma coisa que, ao meu ver, é utópico, né? Se já existiu a sinarquia alguma vez, não sei. Tem livros escritos, tem filosofias, enfim. A filosofia é muito bonita. Quem é que não gostaria de viver num conto de fadas, como num conto de fadas, né? Ou como se escreve por aí. Então, bom dia quem está aqui na sala, né? E vamos hoje fazer a respeito do que nossa querida irmã Sueli, né, falou, para que a gente interaja mais, né? A gente passe um texto sempre e permita, ou então depois do texto a gente possa conversar, para que possamos trocar ideias. Não fica aquele monólogo e não tem nada de interativo absolutamente, né? Então deixa eu puxar aqui para baixo para eu saber quando alguém falar alguma coisa, porque eu não estou conseguindo ver aqui. Então tá, estou na sala tem duas pessoas, então tá o André e o Cláudio, e depois quem vai assistir mais tarde que eu faça. Bem, então é isso. Vocês que estão na sala aí, Cláudio e André, se vocês puderem resumir em poucas palavras, qual é a visão que vocês têm sobre sinarquia? Vocês têm ideia do que possa ser sinarquia ou não? Vamos lá, enquanto vocês vão escrever, eu vou falar aqui. Então eu peguei aqui um texto, claro, da Wikipédia, que é sempre interessante, é sempre enciclopédia aí da internet. E de sinarquia, ela começa assim, que é um termo político utilizado por teóricos da conspiração, geralmente quem defende a teoria da conspiração, e tem muitos que defendem a teoria da conspiração, né, para designar o poder exercido por uma elite secreta. Assim, seria mais ou menos isso. Vamos à etimologia da palavra, então, sinarquia. Sinarquia é um vocábulo composto por duas palavras gregas, né? A primeira, sinarquia, né, remete para união ou conjunção, acordo, concomitância, combinação, enfim, para o que é comum. Comum que interessa a todos, né? A segunda, arché, para princípio, fundamento, autoridade, império, com relação semântica e lexical com o verbo archó, de que aproveita uma significação mais abrangente, que significa guia, ir à frente, tomar iniciativa, ser o fundamento que prevalece, tipo assim, vamos dizer, exemplo, monarquia, ou seja, invertendo a ordem, o governo a mando de monarquia, né? E a sinarquia seria um governo único, mas de uma forma diferente. Vamos colocar aqui um pouco mais para frente. O André diz o seguinte aqui, respondendo ao que eu perguntei aqui no ar. Sim, grego, eu já vi o Jorge e outros comentarem que a sinarquia seria um governo na qual a divindade estaria atuante. Então, André, se você puder
enquanto eu vou falando aqui, coloque no seu ponto de vista o que significaria a divindade estar atuante, né? Que é bom a gente ficar esclarecendo, apesar que as pessoas ainda não estão acostumadas a ouvir a opinião alheia, né? Então elas têm uma concepção feita, uma filosofia feita e não se permitem de forma alguma ouvir uma outra coisa, né? Isso é errado, porque você pode continuar com a sua própria convicção, mas com o ouvido aberto para poder receber outro tipo de informação e depois você fazer o seu discernimento, usar o seu discernimento para ver. Então como é que você vê, André, essa questão de divindade? Quem seria essa divindade atuante na Terra? Como é isso? Que divindade seria essa, né? A gente vê como é que alguém estaria atuando aqui. Porque se a gente for pegar ao pé da letra, que eu acho que não é o seu caso que você está escrevendo aí, André, ao pé da letra a divindade seria a volta da mesma escravidão, né? Alguém vem um avatar para cá e diz, a verdade é essas aqui são minhas palavras, vocês me seguem, e fica todo mundo como cordeirinho seguindo aquele avatar ali. Quer dizer, o avatar vai embora e fica todo mundo perdido. Então não é o caso que o André está falando aqui. Quero saber, André, na sua opinião, como é que é a atuação da divindade na regência do planeta, digamos assim. Fala um pouquinho da história da sinarquia, né? Aventa-se a séria hipótese da relação deste termo com as congeminações filosóficas dos pré-socráticos, dos filósofos pré-socráticos, no que ao homem e à moral concerne. Contudo, o uso mais antigo registrado remonta ao século XVIII por um clérigo inglês. Quem é ele aqui? Thomas Stackhouse, numa obra de cariz religioso, The New History of the Holy Bible, From the Beginning of the World to Establishment of Christianity. Nossa Senhora! A história verdadeira da Bíblia Sagrada para o começo do mundo, para estabelecendo o cristianismo, em 1737. O dicionário americano Webster's Dictionary, em 1828, também refere o termo na acepção simples de governo conjunto, soberania. Sinarquia, nesse dicionário americano Webster's, que todo mundo conhece, também refere o termo na acepção simples de governo conjunto ou soberania. André continua falando aqui, eu não sei o que seria, o André não sabe o que seria, isso é bacana. Isso é humildade de não saber o que é. Talvez seres humanos já iniciados governando, os mais sábios. Quem sabe? Quem sabe, né? Isso aqui oportunamente, aqui, vamos ver se o tema se apresenta para que a gente possa falar com o Jorge e para ver qual é a visão dele e de que forma a gente passa, né? Apesar de que, nós vamos ver no decorrer desse texto que nós trouxemos hoje para compartilhar, que tem a ideia do Santiago Alveidre, uma série de outros grandes escritores do passado, ocultistas, vamos chamar melhor assim, que se adequam mais, né? E o Santiago Alveidre, essas coisas. E aí eles têm uma ideia, eles puderam passar uma ideia, né? E quando a gente, como disse muitas vezes o Jorge, quando a gente fala do autor e quando a gente fala do livro dele, a gente entra naquela energia. Então, muitas vezes a gente pode compreender muito mais fácil a partir do momento que a gente tem essa percepção, né? Muito bem. Mais recentemente, no último quarto do século XIX, a palavra sinarquia é desenvolvida de modo singular por um francês de nome Joseph Alexandre Santiago d'Alveidre, que era o Marquês de Alveidre. O cunho ocultista, pan e meta-histórico, herméticos de suas obras, que ele escreveu um monte, né, tais como Missão dos Soberanos, Missão dos Operários, Missão da Índia na Europa, Missão dos Judeus, o Arqueômetro, livros fantásticos, a França Verdadeira, etc., mas também programático e sociológico, já revela todas as confusões ulteriores a que o termo está associado, que nada mais são do que um sintoma da sua progressiva e necessária clarificação. Então veja só, né? Então já se fala que é necessária uma progressiva e necessária clarificação. Quer dizer, trazer isso, tirar do oculto, trazer isso para o claro. Bom dia, quem está chegando agora, nós estamos falando sobre sinarquia, né? E quem quiser, por favor, quem quiser não, eu gostaria que cada um que fosse entrando na sala desse a sua visão do que entende por sinarquia. O que leu, o que ouviu sobre sinarquia,
Porque se a gente, como a gente disse no começo, se a gente quer instalar alguma coisa no planeta, tem que começar por algum lugar, né? Tem que ter um começo. A gente sempre fala aqui, repete 1000 vezes. Qualquer grande caminhada, impreterivelmente, sempre começa pelo primeiro passo. Então, antes da gente querer falar em sinarquia, nós temos que entender o que é isso. O que nós estamos querendo? O que é sinarquia? O que é um regime sinárquico? Precisamos saber o que é, pesquisar, ir atrás, ler, né? Para depois a gente poder discutir. Esse é o caso aqui. Então tá aí. Olha, tá vendo? Não entendi nada. Não sei quem é, né? Porque tá com, não arrumou o nome, né? Wug Kut. Mas de qualquer forma, tudo bem. Então não entendi nada, vamos lá. Eu vou deixar esse texto, inclusive, não vou postar aqui. Quem assistiu o vídeo mais tarde no YouTube, porque o que nós estamos acompanhando aqui, ele está na Wikipédia, então pode acompanhar por lá. O que nós estamos fazendo aqui é trocando ideias para ver se a gente, ao menos, entende o que possa vir a ser o termo sinarquia, para depois disso a gente querer instalar isso ou trabalhar para isso na Terra, né? Todo mundo, não, porque alguém falou de sinarquia, eu sou a favor da sinarquia, mas o que é sinarquia? Sei lá, mas eu sou a favor. Então isso não pode ser assim, né? Então vamos lá. Alexandre Saint-Yves-Dalveidre, que viveu entre 1842 e 1909, era um personagem interessante e controverso no ocultismo francês. Procurou elaborar um sistema filosófico-político com vista à instauração de uma sociedade perfeita. Olha só, olha aí, agora já começam as respostas, André e outros que estão na sala. Procurou elaborar um sistema filosófico-político com vista à instauração de uma sociedade perfeita, o Saint-Yves-Dalveidre, governada por sábios, como tantos outros antes dele, desde o distante Platão, né? O sistema sinárquico elaborado por si foi bastante influenciado pela visão e interpretação cabalística da história. Aí você tem que ler sobre Cabala, né? Consistindo não só, e por isso mesmo, numa hermenêutica, eu nem sei que palavra é essa, uma hermenêutica da história humana, como também num programa de ação com bases absolutamente arbitrárias. É considerado um dos luminares da teosofia, aclamado, o Saint-Yves, né, Dalveidre, aclamado pelos rosacrucianos como um mestre ímpar e uma das mais proeminentes personalidades do movimento de ressurgência do ocultismo na França a partir da segunda metade do século XIX. Então, você quer começar a ter ideia sobre o regime sinárquico, você leia as obras de Saint-Yves-Dalveidre, que nós lemos aqui no começo do nosso programa, e que também estão à disposição. Você pesquisando sobre Saint-Yves-Dalveidre, na Wikipédia você pode ler os livros dele. E recomendo, porque são livros de difícil entendimento, mas são livros fantásticos. Se você entender algum livro dele, nossa senhora. Então tá aí. Num dos livros aqui do Saint-Yves-Dalveidre, na Missão dos Soberanos, ele apresenta de uma forma inédita seus conceitos sociológicos através da sua ideia de sinarquismo. Então leia aí, ó. Já temos uma outra dica. O livro Missão dos Soberanos, de Saint-Yves-Dalveidre. Dalveidre se escreve com Y, Alveidre, né? Mestre Marquês de Alveidre. A Missão dos Soberanos, anote se você tiver interesse em ler. Essa missão era dedicada à história da era cristã. Pretendia mostrar os defeitos da usurpação do temporal pelo espiritual. Então a gente tem que começar com isso, clarificar as coisas. Pergunta o Mugi Kuti, que é a Sandra. Bom, Sandra, isso, beleza. Sandra, se você clicar com o botão direito em cima do seu nome, ali onde está o verde, aí vai aparecer um quadrinho. Nesse quadrinho você clica de novo em cima dele, e aí você escreve em cima de Mugi Kuti e você escreve o seu nome, Sandra. Aí já fica registrado aqui na sala com Sandra. Bom, Sandra, sinarquia é isso que nós estamos procurando ver aqui, que seria uma visão, um movimento, um planeta, um mundo governado por sábios, um conjunto de sábios, ou então não ter um comando assim como a gente tem dividido, né? Seria uma coisa que eu considero, disse no começo do programa aqui, para mim é utópico. No decorrer daqui do trecho que a gente trouxe aqui para compartilhar, você vai ter uma ideia do que é a sinarquia. Eu não acredito de forma alguma que ela seja possível hoje. Talvez seja possível nas gerações futuras, porque as pessoas ainda são muito... Existem muitas nações, você vê. Quando a gente deveria
como é que se diz, derrubar as fronteiras, né, digamos assim. Não, vão surgindo cada vez mais países, vão se tornando independentes com seus governos, tudo. Então isso aí, como é que nós vamos procurar fazer a sinarquia se todo mundo quer o poder para si e não abre mão do poder para dentro do seu país, do seu território, da sua sociedade? André, legal, Grego. Se é o governo dos mais sábios, seria muito bom. Porém, hoje, como os sábios vão chegar ao poder, se a maioria que participa da política quer fazer pé de meia, prazer pelo poder, não tem sabedoria. Quem são os sábios? Como eles poderiam ascender? E aqui está. Quem são os sábios? Boa pergunta. Quem são esses sábios hoje, diz a Sandra? Eu não sei. Eu não sei quem seriam esses sábios hoje. Sinceramente, olha que sou uma pessoa esclarecida. Não tanto, mas eu vivo na mídia, eu vejo isso. Quem poderia ser? Juntar algumas cabeças para instalar o regime sinárquico? Não sei, absolutamente não sei. Confesso aqui ao vivo que eu não sei. Se alguém souber, por favor, onde eles estão? Sandra, eu não sei. Vamos seguir aqui para ver se a gente entende um pouquinho. Aos olhos de Santives, esse que eu estou falando, que vocês todos deveriam ler, a vontade popular traduz apenas os sentimentos, as reações instintivas da massa social. Em oposição a isso, na autoridade, semelhante à consciência humana, faz eco dos princípios eternos da razão. Sugere, mas não obriga. Finalmente, o poder é aquilo que os romanos chamavam de imperium, isto é, a balança da justiça e o gládio que fere. O poder que fere não deve ser confundido com a autoridade que orienta. Esta é eminentemente espiritual, aquela material. Santives propõe a forma ideal de governo sinárquico, onde a harmonia com os princípios eternos de comunidade e valores individuais substitui a oposição do poder, a força de quem manda, e a autoridade, a consciência de quem obedece, pela síntese dos dois. Está aqui a resposta. Já vou ler aqui o que o Cláudio escreveu, mas vamos ver aqui aos olhos de Santives a visão que ele tem de um governo sinárquico, onde a harmonia com os princípios eternos de comunidade e de valores individuais substitui a oposição do poder, a força de quem manda, e a autoridade, a consciência de quem obedece, pela síntese dos dois. A força de quem manda e a consciência de quem obedece se substitui, se faz a síntese dos dois, e aí, a partir daí se faz a tal da sinarquia. Para acabar com o estado em que se encontra a Europa, que considerava um desgoverno, propõe a sinarquia. Né? Deixa eu ver o que o Cláudio diz. Pelo que me lembro de uma palestra que assisti, a classe operária, a classe política se dedicaria somente à questão pública, renunciando à sua vida comercial. Levaria uma vida modesta, portanto muito diferente do que é hoje. Resumindo, a questão é que até hoje não se consegue, daqui a pouco você continua, né? Porque aqui o nosso espaço aqui dentro do site não permite que sejam feitos acima de 7 ou 8 linhas, mas você continua, já continua lendo, Cláudio. O político largar a sua visão comercial, nossa, por isso que eu digo que eu não acredito, no momento, não acredito, acho que é utópico o regime sinárquico. Então, repetindo aqui o que disse Santives d'Alveidre, para acabar com o estado em que se encontra a Europa, que considerava um desgoverno, propõe a sinarquia. Não se trata nem de destruir e nem de conservar uma ordem social qualquer por cima dos estados e de seus chefes, porque esta ordem social não existe, ela precisa ser criada. Por cima das nossas nações e dos nossos governos, há que formar um governo geral, presta atenção, por cima das nossas nações e dos nossos governos, há que formar um governo geral, puramente científico, que seja uma emanação das nossas próprias nações e que consagre tudo o que constitui a sua vida interior. Lindo isso, né? Quer que eu repita? Eu vou repetir porque Sandra, que queria ouvir, o André, né? Não se trata nem de destruir e nem de conservar uma ordem social qualquer por cima dos estados e seus chefes. Os estados, nesse caso, são as nações. Porque esta ordem social não existe, ela precisa de ser criada. Por cima das nossas nações e dos nossos governos, há que se formar um governo geral, puramente científico, que seja uma emanação das nossas próprias nações e que consagre tudo que constitui a sua vida interior. Puxa vida, bonito pra caramba, eu quero ver isso aí na prática. Mas a tese, a fundamentação é maravilhosa. Bom, Cláudio continua. Continuando, até hoje não se conseguiu implantar a sinarquia por falta de maturidade e de consciência da humanidade. Claro, não só
A humanidade a gente considera tudo, claro, os chefes das nações. Mas nem os chefes das nações têm essa consciência, e muito menos a população, né? A população não faz a mínima ideia do que possa vir a ser a sinarquia. Quem realmente quiser, quem sonha com a sinarquia, deveria, sem sombra de dúvida, começar um esclarecimento, começar a mostrar para as pessoas o que é isso. A partir daí toma corpo e as pessoas começam a cobrar. E no fim, vox populi, vox dei, como dizem, a voz do povo, a voz de Deus, né? E, resumindo, isso aqui vai dar igual a lei, o cumprimento da lei. Acho que é na Suécia que os políticos não têm essa mordomia toda que tem aqui no Brasil. Você sabe algo, Grego? É isso aí. Não é que... na Suécia, parece que na Finlândia também. Tem alguns países que a gente chama de primeiro mundo, né? Que ele já tem essa consciência. Então, como ele está dizendo aqui, o Santives, em 1800 e pouco, que ele quer começar pela Europa. Claro que vai começar pela Europa. Pode dizer, desculpem aqui quem sabe, o país berço do terceiro milênio, essas coisas e tal, mas por enquanto vai começar pela Europa, porque a Europa sempre foi primeiro mundo. Nós não somos aqui no Brasil ainda primeiro mundo, podemos vir até a ser, mas essas coisas geralmente começam onde já existe uma consciência de uma série de coisas, né? Que isso você vê na Europa. O que acontece na Europa, o que acontece na América do Sul ou nos países subdesenvolvidos, os países de terceiro mundo, como são chamados, não importa o tamanho do tamanho, o desenvolvimento, tudo, isso aí você não lê as notícias, você não vê os fatos que acontecem nessas nações que eu acabei de citar, do que o que acontece na Europa. A Europa está muito, muito, muito mais adiantada do que nós. Então é quase que certo que se começar um dia o regime sinárquico, ele começará pela Europa, né? Então tá. Tá bom, vamos seguir então. Na atualidade, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o termo tem sido utilizado por associações de cunho integralista católico, por grupos extremistas de direita, nacionalistas, sociedades ocultas diversas, enfim, por todos aqueles que aproveitaram da sinarquia como sistema filosófico-político de cariz, meta-histórico e ocultista, uma parte da conceitualização alveidriana, que é do Alveidre, sem atentar ao todo, reapreciando, ou seja, apenas das suas implicações nacionalistas e ocultistas, sem a motivação da sua renovação e projeção. Desculpe. Então é isso, não adianta você ficar pensando em sinarquia com uma visão política. A gente tem que esquecer esse tipo de visão e começar a ter uma nova visão sobre isso. É verdade que Santivi tenta ultrapassar as iniciativas precedentes da harmonização social, da justiça econômica, coisa que não tem hoje, de penetração filosófica e clarividência política na consecução do mais nobre e muito provavelmente derradeiro objetivo do homem, que é a felicidade pessoal, qualquer que seja a forma individual de sua efetivação, mediante um sistema fundamentado e prenhe de implicações. Então, o principal, o derradeiro objetivo do homem é a felicidade. Para buscar a felicidade existem caminhos que a gente tem que abrir mão de muitas outras coisas que hoje a gente adora, né? A questão por resolver é, no fundo, a respinga do que interessa, do que é verdadeiramente útil e utilizável, recusando a importância dada ao acessório e ultrapassado, que ainda infelizmente as tentativas recentes mencionadas matizaram e realçaram. É nesse propósito e esse estado o atual da sinarquia. É esse o propósito e o estado atual da sinarquia. Despila do acessório e concentrar a sua conceitualização e ação em teorizações e conteúdos programáticos sérios e factíveis. Muito bem, eu vou repetir. É esse o propósito e o estado atual da sinarquia. Despila do acessório e concentrar a sua conceitualização e ação em teorizações e conteúdos programáticos sérios e factíveis. Ou seja, deixar de ficar elucubrando, deixar de ficar viajando em coisas não praticáveis e fazer ao pé da letra, buscar entender o que é a sinarquia e buscar a sua ação em teorizações e conteúdos programados sérios e factíveis. Tá? Então, escrever alguma coisa bom. Sim,
Cláudio continua dizendo que precisa de maturidade da consciência no sentido de tratar a coisa pública como polis para todos, né? E não para usufruto próprio. Veja quanto tempo falta para isso, né, Cláudio? Só a gente olhar para o mundo hoje, não só aqui, no mundo todo, com as suas exceções. O André disse: o caminho é a elevação da consciência de todos, é coisa de longo prazo, porque tem muita gente, mas acham que é a luz do túnel, sim. Claro, claro. Mas por enquanto é utópico. É que a gente, nós humanos, espiritualistas, espiritualizados, sei lá o quê, a gente acha que a coisa está chegando aqui agora, é aqui. Mas isso aqui são coisas dentro da nossa concepção de tempo, é coisa para daqui a 1000 anos, por aí. Daqui a 1000 anos, pelo menos. Né? Então, não desanime, porque você faz parte da construção desses 1000 anos, o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. A Sandra diz o seguinte: conseguiu, né, Sandra? Conseguiu mudar o seu nome. Temos brasileirinhos lutando por comida e moradia sem menor condição humana. Como podemos levar para essas pessoas noções de política séria? Aí é que está. Aí é que está. Nós só podemos levar isso a partir do momento que elas tiverem condição, elas tiverem nutrição, educação, moradia, uma série de outras coisas, e pessoas que cuidem desta formação delas. Quem devia cuidar disso são os pais, não só os pais. Os pais têm que cuidar, mas os pais tendo condição também. E quem é dessa condição? O governo, na sua parte social, na sua parte... Nossa, tudo isso aí. Tudo isso todo mundo sabe. Só que na prática a teoria é outra. Então você tem toda a razão, é muito difícil. Não só brasileirinhos, nossa, volta os seus olhos para o Oriente Médio, volta os seus olhos para a África, e você vai ver só o planeta inteiro, com raras exceções, vamos dizer assim, padecendo de fome, de condições subhumanas. E a gente querendo falar de sinarquia, da implantação de sinarquia. Vejam quanto falta. É bonito na prática. Na teoria tudo é lindo na teoria. Então vamos lá, alguns tópicos aqui que justificariam a sinarquia. Em razão de estilhaçar da categoria social do povo em conjunto de indivíduos sem nexo forte, em razão da perda do poder da classe pela ausência cada vez mais notória da consciência e força de classe, o que redunda em alienação contínua de poder, porque se não existe mais essa consciência, ela não pode, sem conveniência hipócrita, ser utilizada para comprovar a justeza do regime atual, em que todos almejam e dizem falar e agir em prol do bem geral, enfim, do povo. É verdade, né? Porque toda a campanha política, todo mundo fala, é para função do povo, eu vou fazer isso aqui para o povo, e não faz absolutamente coisa nenhuma. Então é isso que nós estamos falando. Leiam, por favor, depois, aqui a gente fica no ar, a gente fica interagindo, e não tem condição da gente entender, porque a gente vai falando por partes e comentando. Leiam depois na Wikipédia, né, pegue no Google lá e escreva sinarquia. E aí você vai poder ler, e a partir daí você pode buscar outras coisas para entender. Porque o dia que nós abordarmos esse assunto mais profundamente, seja com o Jorge no Vida Inteligente, seja de outra forma, nós já temos uma base de entendimento. Ou seja, nós vamos ouvir sinarquia sabendo mais ou menos o que é. Então fica muito mais fácil a gente entender. Então aqui fica sinarquia como vontade, né? O exercício espontâneo e natural dessas três funções é bastante para comprovar a sua imediatez. A economia organiza a primeira e relaciona-se com a força. A política organiza a segunda e relaciona-se com a virtude. A cultura organiza a terceira e relaciona-se com a educação. E por aí vai. Esses três estratos vivenciais do ser humano devem corresponder a três formas de regulação, no sentido de não permitir que qualquer uma dessas funções domine a outra. Ou seja, de forma positiva, de tentar conciliar e harmonizar os elementos dessa tríade vital. Ser e estar, querer e fazer, pensar e agir. Reconhecendo os poderes individuais, as potências que nasçam com o indivíduo, a sua dinâmica transformadora. Então vocês estão vendo aqui, nós estamos falando, você já vê que a coisa é complicada, né? Então, filosofar é muito bonito. Eu estou pensando, eu quero regime sinárquico, porque fulano de tal vai implantar sinarquia no Brasil, não sei aonde, no Paraguai, na Argentina, no mundo. Antes de fazer isso, precisa. Você não constrói nada se você não tiver uma base. E a base tem que ser bem sólida, porque senão o que você constrói desaba com o tempo. Sandra,
Nos Estados Unidos tem 37 milhões de pobres no Mississippi. Olha, não sabia disso. Só para citar, mas eles vivem ferrando com outras nações em vez de cuidar do seu povo, os escondem. Bom, claro que o americano ele é um povo muito patriota. Por quê? Porque o governo faz com que eles sejam patriotas. Ele mostra força, ele faz ações que influenciam, né, ao povo a achar que aquilo é a parte correta. Mas eles escondem, claro que eles escondem. Você não vê em filmes, filme nenhum americano, você não vê nenhum miserê de lá. E como você disse, Sandra, não só no Mississippi, como em Nova York, em qualquer outro lugar, grande centro, tem favelas, tem malocas, tem gente morando nas ruas, tem pobreza, tem de tudo. Só que eles não mostram. Aqui não, aqui no Brasil é diferente. E todos os filmes nossos aqui que vão para Cannes para concorrer a alguma coisa, não, é lá no, sempre em coisas que envolvem esses lugares, né? Infelizmente. Então, eu vejo quanta coisa precisa ser montada para que a gente possa pensar. Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira anarquia. Da anarquia para a sinarquia tem uma distância muito grande. Alguma coisa mais? Não, tá bom. Sendo assim, revela-se... Não, aqui já são coisas mais complexas, deixa para vocês lerem depois na Wikipédia, né? A sinarquia como representação. Vamos lá, só rapidamente para a gente não se alongar muito. A partir dessa premissa, ao mesmo tempo lógica e real, Santives analisa a sociedade do seu tempo e conclui algo que pode ser muito bem transportado para os dias de hoje. Nós estamos falando de 1800 e pouco, nós estamos em 2015. Santives já tinha essa visão naquele tempo. É comum separar a moral da política. É comum separar a ciência e a moral da dinâmica sociocultural. É comum separar a cultura da ética pessoal, social e profissional, relativizando a moral. Para reverter esses erros, ele propõe submissão da política moral. Quem é que vai conseguir submeter a política? Quem é que vai conseguir moralizar a política? Submissão do poder à autoridade. Puxa vida, já pensou? Muita autoridade tenta exercer o poder, mas não consegue. Ou então faz mau uso dele, né? Submissão da lei à vontade esclarecida dos mandantes, que são também aqueles que obedecem. Porque não adianta você ser delegado, ou juiz, ou político, e você não obedecer às leis que você tanto preserva, tanto trabalha por elas, né? Ele propõe, Santives, a existência de 3 conselhos reguladores das ordens respectivas: econômico, judicial e espiritual, ou didático. Olha só, Santives falando. 3 conselhos reguladores de todas as ordens: econômico, judicial e espiritual, ou didático, segundo ele. Numa de suas obras mais importantes, A França Verdadeira, tece uma história sinarquista de França, onde afere os estados gerais ao espírito, a aristocracia de então à política e a regulação social, o terceiro estado à economia. Então vejam, Santives d'Algueire era um ocultista famoso, escreveu muitos livros desde 1800 e pouco. Ele deu a ideia da sinarquia. Nós estamos em 2015 e até agora nem sinal dela. Muito pelo contrário, né? A gente vê exatamente o que eu disse no começo do programa, para quem está vendo. A gente vai cada vez mais se separando, né? Criam-se novos países, novos governos, em vez de se tornar um governo único, criam-se N governos, sei lá quantas nações nós temos hoje no planeta, né? São cerca de 200 nações ou não? Ou mais? Não sei, não importa. Eu gostaria que tivesse uma nação, uma única nação, como todo mundo fala, né? E as histórias, as filosofias, tudo. Só que na prática a gente não consegue. Então é isso, olha, eu gostaria que todo esse preâmbulo que a gente abriu hoje sobre a sinarquia, nós vamos dar a sessão de continuidade. Eu vou falar com o Jorge qualquer dia num programa para a gente falar sobre sinarquia, sob o ponto de vista que ele tem, claro, o ponto de vista dele eubiótico e o ponto de vista do conhecimento dele e de uma realidade que a gente vê aqui. Vamos tentar dirimir as dúvidas ou então minimizar o espaço que existe entre o desejo e a realidade, né? É isso que nós vamos fazer. Então tá aí, já são 10h35.
Hoje eu vou cortar um pouquinho mais cedo, porque daqui a pouco eu terei que dar uma entrevista diretamente para a França, pelo telefone, para a rádio da França, onde eu vou falar sobre a situação da Grécia sob o ponto de vista de um cidadão comum que sou eu, grego, né? Então eles entraram em contato comigo e nós vamos falar daqui a pouco. Por isso eu vou abreviar hoje o programa, prometendo, claro, que nós voltaremos a esse tema no Vida Inteligente na televisão, para a gente dirimir essas dúvidas, seja através de um programa, seja através de 2 programas, 3 programas, não importa. Importa é que a gente pleiteie alguma coisa que a gente tenha a mínima noção do que seja. A mínima noção do que seja. Então, se eu peço alguma coisa, se eu quero um regime, eu tenho que entender o que é esse regime. Não é só eu querer, porque fulano falou, Beltrano falou, e o cara falou. Nada disso. Eu quero saber o que é aquilo. Porque se eu souber o que é, eu potencializo. Aí sim, eu já sei o que eu quero ir atrás. Tá? Então é isso aí. Muito obrigado para os que... Deixa eu ver quem está aqui. Sandra, que legal. Beleza? Obrigado por ter estado aqui, Sandra, ter estado. Sinarquia pode estar longe fisicamente, mas já está em nós mentalmente. Bacana, André. Sim, mas veja o que eu acabei de dizer. Mas você tem ideia do que sinarquia? Volta para o começo do programa. Você não tinha. Então nós temos é que nem memória, né? Nós não temos memória, temos uma leve lembrança que a gente brinca, né? Então nós temos que buscar o que é sinarquia. Então nós estamos pela parte, eu recomendo que vocês leiam sobre sinarquia. Entra no Google, veja o que é isso, e vocês vão ver a sinarquia pelo modo real, factível independente do tempo que demore. O que é? E depois nós vamos ver mais para frente por uma visão mais holística, mais espiritualizada, mais, sei lá, né? Essa parte espiritual, que diria, desse governo que aqui fala o Santilli talvez. Então nós precisamos ter as duas coisas para a gente poder fazer o consenso delas, ok? Então que vocês tenham uma excelente semana, um bom dia, e que a gente possa se ver na próxima segunda-feira. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. E obrigado por ter estado aqui comigo.